tema dessa aula é como ser perdoado, né? E aí nós vamos ler dois textos bíblicos, né? O primeiro está em 2 capítulo 7, versículo 9, e o segundo está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, vou fazer a leitura de 2 capítulo 7, versículo 9, e se alguém puder abrir em 1 João, capítulo 1, versículo 9, para depois fazer a leitura, fazendo um grande favor, tá bom? Então, 2 Coríntios 7, 9 diz assim: Agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofrestes. Então, e está dentro do contexto da nossa aula, né? Como ser perdoado. E nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Agora, alguém pode ler para mim 1 João, capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Então, o Senhor, ele é fiel para nos perdoar dos nossos pecados. Então, a boa notícia que essa aula ela traz hoje é que existe perdão para os nossos pecados. E aí pode surgir uma pergunta, né? Que tipo de pecado que o Senhor perdoa, que Deus perdoa? E aí nós vamos ver dentro da palavra de Deus que Deus perdoa todo tipo de pecado, desde que desde que exista algo muito importante, que é o arrependimento verdadeiro. E aí uma outra passagem que está aqui no slide, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, 2 Coríntios 7, 10 também, né? Que diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Deus, ele produz no nosso coração uma tristeza que nos leva ao arrependimento, diferentemente do mundo que produz uma tristeza que nos leva à morte. E nós vamos ver a diferença dessas duas coisas, né? Mas, primeiramente, vamos entender o texto e o contexto, né? Dessas passagens que nós acabamos de ler. Um dos temas mais necessários nos dias de hoje é sentir-se perdoado. As pessoas têm muita dificuldade em sentir-se perdoado, né? Existe uma grande dificuldade das pessoas em entender que Deus perdoa os seus pecados, né? Que Deus perdoa as suas falhas e as suas iniquidades. E nós precisamos entender isso, porque isso faz parte do processo de arrependimento e também de santificação. Como tudo foi relativizado, as pessoas não falam mais em pecado, em certo ou errado, mas a consciência dada por Deus a cada um de nós exige algum tipo de juízo. Então, as pessoas hoje, elas têm a mente cauterizada, né? Então, as pessoas perderam essa noção de certo ou errado, né? Tudo no nosso tempo, tudo na nossa época, isso faz parte do espírito da época, né? Tudo é relativizado, né? Então, o que é certo para mim não é certo para você, o que é errado para você não é errado para mim. As pessoas estão relativizando tudo, inclusive a verdade, inclusive a palavra de Deus. E muitas pessoas vão dizer o seguinte: ó, isso que a Bíblia fala, isso que a Bíblia diz, foi escrito há 2000 anos atrás. Isso é uma verdade para as pessoas daquela época. E hoje a Bíblia, ela precisa ser contextualizada. Isso se chama relativismo. Isso é um grande perigo, né? E nós precisamos entender que a consciência que Deus nos dá exige algum tipo de juízo. Existe algum tipo de juízo. Então,
nem tudo pode ser relativizado, né? As nossas práticas pecaminosas, elas vão ser julgadas, elas têm consequências, e nós precisamos entender isso. Platão afirmou que a alma culpada correrá inconscientemente para seu juiz. Então, isso é uma verdade, né, dentro da filosofia ali de Platão, mas dentro também do nosso contexto, né, do contexto bíblico. A alma culpada correrá inconscientemente para o seu juiz. Inconscientemente, nós sabemos que existe um juiz que julga todas as coisas. Inconscientemente, nós sabemos que existe um padrão de certo e errado que ninguém pode mudar esse padrão. E esse padrão não pode ser relativizado. Essa que é a grande verdade que a Bíblia nos ensina. Há muitos adolescentes presos na culpa, vivendo uma vida de confusão mental e emocional, por não saberem lidar com seus próprios males. Outros são dominados pelo remorso e nunca chegam ao arrependimento, e, portanto, não se sentem perdoados. Essa aula vai abranger esses aspectos do sentir-se perdoados. Então, nós vamos ver, a primeira coisa muito importante que nós vamos ver e que nós precisamos entender é que existe uma diferença muito grande entre remorso, né, aquele sentimento que nós temos de culpa, e o verdadeiro arrependimento, que a Bíblia diz que é o que nos leva ao perdão de Deus e a ser perdoado por Deus. Então, existe uma grande diferença entre um sentimento que traz um peso no meu coração e uma atitude que me leva ao perdão de Deus, que é o arrependimento. E aí sim, sentir-se perdoado e ser perdoado. E aqui um texto para nossa vida, né? Essa lição ela vai tratar do perdão divino e como ele pode mudar tudo na vida de qualquer pessoa, especialmente de um adolescente cuja mente, coração e formação são dominados por dúvidas cruciais a respeito desse perdão. Então, principalmente agora nessa fase, nós temos essa dúvida, né? Será que realmente... deixa eu só aceitar algumas pessoas aqui. Tá. Então, é uma dúvida que permeia a nossa mente, principalmente agora nessa fase, né? Será que Deus realmente me perdoou? E muitas vezes a gente reflete sobre algo muito mais profundo, né? Será que Deus realmente perdoa alguns tipos de pessoa? Ou seja, será que Deus perdoa alguns tipos de pecado, né? Muitos viram o desfecho que teve recentemente aí, né? A morte do Lázaro, né? Que repercutiu nacionalmente, né? E muitas pessoas perguntam, né? Será que diante de tudo aquilo que ele fez, poderia haver perdão para ele se ele realmente se arrependesse? É uma pergunta difícil de ser respondida, né? Eu vejo assim que o perdão pode até ocorrer, mas a consequência do pecado não. Exatamente. A gente fala que para Deus, exatamente isso que o Luzan falou, não existe pecadinho e não existe pecadão, né? O pecado diante de Deus, de uma pessoa que assistiu pornografia e a pessoa que matou uma pessoa, é a mesma coisa. Porém, as consequências e o peso espiritual são diferentes, né? As consequências são diferentes. Então, se realmente houvesse perdão no coração dele, sinceramente, ele poderia sim ser perdoado, né? É algo que não aconteceu, porque a gente vê na Bíblia, até mesmo o apóstolo Paulo que escreveu essas palavras que nós lemos, que foi um homem sanguinário, né? Que perseguiu cristãos, que matou cristãos, que executou pessoas, e houve perdão para ele, né? Então, pode haver sim esse perdão, desde que aconteça um arrependimento verdadeiro e sincero, né? Viu, Elton? Então, Oi? Na realidade, Paulo, ele não matou, ele deu voto para que as pessoas fossem condenadas, né? Através da ordem dele, né? Ele deu voto, né? Para que pessoas fossem assassinadas, que consequentemente Tá certo. seria
colaborar com o assassinato de pessoas. Né? Exatamente. Então, diretamente e indiretamente, né, praticou, assim, atos cruéis, né, e houve esse perdão, né, e o mesmo aconteceu com muitas pessoas no decorrer da história, né, e o mesmo acontece ainda hoje, né, para aquelas pessoas que cometem qualquer tipo de pecado e têm um arrependimento verdadeiro, né. Então, dando partida aí, a nossa aula, nós vamos entrar dentro do tema da aula, né? Como ser perdoado, né? Que é uma questão aí crucial, né? E muitas vezes surge dúvidas, né, em relação a isso. Essas dúvidas permeiam a nossa mente, né? E nós precisamos entender que nós podemos sim ser perdoados e como funciona esse processo de ser perdoado, né? Vamos começar fazendo a distinção entre dois elementos importantes que surgem quando falamos de pecado e perdão, né? Primeiro, é esse sentimento que eu mencionei, né? Que é o sentimento de culpa ou remorso, né? É aquele sentimento que vem quando fazemos algo errado, que nos leva a querer limpar, consertar o que fizemos de errado. A culpa é um saco sem fundo. Quanto mais você faz para se livrar dela, mais precisará fazer. Então, é um saco sem fundo esse sentimento, né, de culpa, de remorso, e não está somente relacionado a Deus, né? O sentimento de culpa e esse remorso, ele vem quando nós fazemos qualquer coisa errada, né? Quando nossa mãe, nosso pai dá uma ordem e nós desobedecemos, né? E aí vem aquele sentimento de remorso. Nossa, por que eu desobedeci a ordem do meu pai? Por que eu desobedeci a ordem da minha mãe, né? Por que eu não fiz o que eles me falaram? Então, é o sentimento de remorso, de culpa, né? Que está pesando no coração dessa pessoa, né? Então, é um sentimento diferente do sentimento de arrependimento, né? Na verdade, é um peso, é um remorso, mas não é um arrependimento verdadeiro, né? Até por isso, muitas pessoas se falam, nossa, por que aquela pessoa ela constantemente está praticando aquilo? Porque não houve um verdadeiro arrependimento, né? Ela teve um remorso, um sentimento de culpa, e justamente por isso ela voltou a praticar aquele pecado, ela voltou a cometer aquele erro, né? Agora vamos falar um pouquinho de arrependimento, né? O que vocês entendem por arrependimento? O que é o verdadeiro arrependimento? Alguém poderia comentar a respeito disso? Eu acho que o verdadeiro arrependimento é quando você não volta à prática, né? Você se arrepende e você procura não cometer mais esse erro. Exatamente. Exatamente. Até porque o termo pecado vem do grego, né? Amartia, né? Que é errar o alvo, né? E constantemente nós estamos errando o alvo, né? Constantemente, né? Nós estamos errando o alvo. E quando nós nos arrependemos, o primeiro passo é tentar acertar o alvo, né? É tentar ir em direção a Deus, né? Então, o arrependimento, ele procura sempre consertar o erro, né? Ele procura consertar o estrago que foi produzido pelo pecado, pelo seu erro, né? O arrependimento também lamenta muito o erro cometido, né? Então, vai existir, sim, uma lamentação, uma tristeza, um peso no coração, né? Porém, a atitude em relação a esse erro, a atitude em relação a esse pecado, ela é totalmente diferente, né? A grande diferença dele para o sentimento de culpa ou remorso é que o verdadeiro arrependimento não tenta resolver o erro, consertar o pecado. Ele reconhece a gravidade do que fez e corre para Deus.
Então, o primeiro passo não vai ser tentar consertar o erro, consertar o pecado. O primeiro passo vai ser se arrepender. Arrepender do pecado, arrepender do erro. Mais ou menos igual fez Adão, né? Adão, Exatamente. ele não correu para Deus e dizer, olha, Senhor, eu comi a fruta e estou arrependido, não deveria ter feito isso. No entanto, ele tentou se esconder para que Deus não o visse, né? Então ele teve um sentimento de culpa, mas não um arrependimento real. Por isso que a humanidade hoje ainda é atacada pelo pecado, justamente porque naquele dia Adão não se arrependeu. Exatamente. Ele tentou colocar a culpa na mulher, ele colocou e tudo, e ainda se escondeu de Deus, né? Quer dizer, em vez de ele correr para Deus dizendo, Senhora, acabei de cometer um ato horrível, o Senhor me perdoa e tal. No entanto, ele não fez isso. Ele quis se esconder de Deus, né? Exatamente. E hoje a gente sofre, né, com o reflexo aí desse pecado original, né, desse pecado herdado de Adão, né? E Adão, ele tenta se esconder realmente de Deus, né? Eles, Ele eles tenta tentam, esconder o pecado, né? Olha, exatamente, eles tentam providenciar ali uma veste, né, para cobrir a sua nudez, né? exato. Então é exatamente isso. Agora, o arrependimento, ele nos leva a correr em direção a Deus, né? A ir em direção a Deus, né? Pedro, na primeira oportunidade que teve de ver Jesus, correu para ele e não dele, né? Adão correu de Deus, né? Pedro, na primeira oportunidade que ele teve, ele correu para Deus. Aqui é aquela primeira passagem que nós lemos, né? De 2 Coríntios 7:9, né? 7:9, que nós somos contristados, né? A se arrepender, né? Então, Deus, ele gera esse sentimento em nós para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente do nosso pecado, né? E assim a gente possa mudar a nossa rota, né? E aqui tem um gráficozinho de como que funciona, né? Vocês têm aí na apostila de vocês, né? A diferença aí da culpa, remorso e do arrependimento, né? Tristeza segundo Deus, né? O arrependimento. Aí é gerado o arrependimento para a salvação, vida, alegria e perdão, né? E agora a tristeza segundo o mundo, né? Gera remorso, culpa, e aí, consequentemente, tristeza, inquietação, morte, né? E até por isso muitas pessoas hoje estão aí isoladas, vivendo em depressão, síndrome do pânico, porque não aceitam a sua própria condição humana, né? Não entendem esse processo que existe, né? Que é o arrependimento, para que nós possamos lidar com as nossas falhas, com as nossas debilidades, né? E, consequentemente, receber o perdão de Deus. E essas pessoas vivem isoladas, né? No seu mundo ali de pecado e não procuram ajuda. E o caminho é esse: sentir essa tristeza, né? Porque nós somos realmente pecadores, né? Nós temos essa natureza depravada, né? Que nós herdamos de Adão. Porém, ao passo que nós nos arrependemos, né? Nós podemos receber a salvação, a vida, a alegria e o perdão de Deus. Sou perdoado. E quando isso acontece, né? Quando que acontece esse processo, né, de ser perdoado? Alguém poderia dizer? Quando nós somos perdoados? Bom, aqui tem um primeiro passo, né? O primeiro passo é entender que nós pecamos, né? Eu entendo que eu pequei. Esse é o primeiro passo. Arrependimento.
Vamos ler o que diz lá em Lucas, capítulo 5. Lucas 5, versículo 32. Alguém quer fazer a leitura? O Léo chegou aí. Ah, o Léo é... O Léo é o oficial. É Lucas 5:32, né? Isso, 5:32, Léo. Encontrei aqui. Pode ler? Pode ler. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É isso daí, Léo, obrigado. Então aqui, ó, o primeiro passo, entendo que eu pequei, né? E aí dentro disso, eu preciso entender isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, que Deus não veio para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A Bíblia diz que todos nós pecamos e nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós estávamos afastados de Deus. E a Bíblia diz que não havia um justo sequer, né? Então Deus não veio chamar justos, ele veio para chamar pecadores ao arrependimento, e aí sim esses pecadores serem justificados não por mérito próprio, não por aquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que foi feito por nós na cruz. Esse é o processo. Esse é o processo que nos leva a ser perdoados. Então, o primeiro passo é isso: entender que nós somos pecadores e que Deus chama pecadores ao arrependimento. Então, esse é o primeiro passo para que nós possamos ser perdoados. A obra de Jesus na cruz foi por aqueles que reconhecem que são doentes espiritualmente, que nunca conseguiram melhorar sozinhos. Mesmo depois de sermos feitos filhos de Deus, nós pecamos, mas a consciência de nossa necessidade continua ativa. Então, nós precisamos entender isso, né? Que nós somos pecadores e que Deus chama pecadores ao arrependimento, né? E aí sim nós somos justificados por meio da obra de Cristo na cruz. Não por mérito próprio, nem por nada que nós possamos fazer que seja digno do perdão de Deus, mas foi pela graça e misericórdia de Deus. Então nós somos pecadores. E ao passo que nós somos perdoados, nós precisamos entender isso também, que nós continuamos sendo pecadores, que nós temos essa natureza pecaminosa. E que por mais que nós fomos feitos filhos de Deus, nós ainda pecamos. Mas a grande diferença é essa, é o arrependimento que me leva a receber o perdão de Deus. Essa é a grande diferença e essa é a dinâmica de como Deus nos conduz ao arrependimento e, consequentemente, ao perdão. O segundo passo para ser perdoado é admito o meu pecado. O segundo passo é um pouco mais difícil dentro desse processo, né? É admitir o próprio pecado, é admitir o próprio erro. Porque existem pessoas que não admitem o próprio pecado, né? Ah, não, foi apenas um deslize, né, que eu cometi, nada tão grave assim, né? Mas nós precisamos entender que todos os nossos pecados são uma ofensa contra o nosso Deus, que é santo, que é justo. Todos os nossos pecados são uma ofensa contra Deus. E o segundo passo é tão importante quanto o primeiro: admitir o próprio pecado, ou seja, confissão. Olha lá o que diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas se nós confessarmos os nossos pecados,
Ou Como é seja, que se isso nós... ocorre, né? Na verdade, Deus já sabe dos nossos pecados, né? Exatamente, Ele já, Deus é onipresente, né? Onisciente, né? Ele já exatamente. sabe dos nossos pecados, agora ele quer ouvir do nosso, do nosso entendimento aquilo que nós pecamos, né? Ele quer sentir do Tá. nosso coração onde é que nós, até onde nós, se isso não é uma, é, um remorso, né? Como diz ali, um sentimento de culpa, né? Mas que você com certeza irá praticá-lo. Não quer dizer que quando você é, se arrepende, acaba não cometendo outros deslizes, mas ele quer ouvir da sua boca aquilo que você cometeu. Exatamente. É admitir a nossa condição, né, humana, de depravação, né, que nós pecamos, que nós ofendemos a Deus, né, através dos nossos pecados, porque o nosso pecado é uma ofensa contra Deus, né? É uma ofensa contra Deus. E os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Então, o segundo passo, ele é muito importante, que é admitir, confessar os próprios pecados, né? Ainda que você ache que seu pecado foi longe demais, diga isso para Deus. Eu pequei contra Deus e o meu pecado foi longe demais. Meu pecado, ele pode ter consequências graves. Independente de qualquer coisa, admita, reconheça e confesse o seu pecado para Deus. Quando colocamos os nossos pecados em palavras, estamos admitindo nossa incapacidade de acertar sozinhos. E Deus concede graça aos que se humilham perante Ele. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Quem quiser fazer a leitura, quem abriu... Já abri. Então pode ler, Léo. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Amém. Então, olha que coisa importante que nós aprendemos aqui para a nossa vida espiritual e para que também nós possamos ser perdoados, né? Deus resiste aos soberbos, né? Aos orgulhosos, mas Deus concede graça aos humildes. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus concede graça aos humildes, ou seja, aqueles que reconhecem a sua condição humana, a sua condição limitada, a sua condição de pecador. Olha que coisa maravilhosa, né? E aqui nós podemos também fazer um contraste lá com a passagem do fariseu e do publicano, né? Lembra daquela passagem do fariseu e do publicano? Um dizia, eu jejuo tantas vezes na semana, eu dou os meus dízimos, eu cumpro a lei, e o Não outro sou batia como no... esse pecador. Exatamente. E ele apontava o dedo para o publicano, não sou como ele. E o outro, ao passo que o fariseu agia dessa forma, o outro batia no peito e reconhecia que era pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, olha a grande diferença. E Deus, ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, aqueles que reconhecem a sua própria condição humana, aqueles que reconhecem a sua própria condição diante de Deus. Deus concede graça a esses. Mas só para colocar uma questão, Deus não precisa da nossa humilhação, tá? Ele não é como o homem, porque o homem, ele quer que o outro se humilhe diante dele para que ele se sinta mais poderoso. Mas é o contrário, Deus já é todo poderoso. Ele não precisa da nossa humilhação, mas essa humilhação nossa diante de Deus faz com que se quebrem certos conceitos e os nossos pecados possam ser tratados. Porque se for da forma com que o Wellington falou aí, eu não quero, Senhor,
rezo, oro, eu sou o cara bonzinho, mas não sou igual a esse cara, seja propício a mim, etc. Aí Deus realmente não tem como tratar o coração desse indivíduo. Mas Deus não precisa da nossa humilhação. Ele já é todo poderoso e todo glorificado. Exatamente. E não tem para onde fugir, né? De Deus, né? Independente, Deus conhece todas as coisas, né? Deus conhece tudo. Antes mesmo da gente pecar, ele já sabe o que vai acontecer, né? Como Porém, Pedro falou, né? Senhor, para é, onde nós iremos? Se o Senhor é exatamente, a fonte de toda a vida. exatamente. Entra também o que o Salmo 139 fala, né? Para onde, né, a gente vai fugir da presença dele, né? Se eu descer no abismo, ele está lá. Se eu subir ao mais alto céu, ele está lá. Deus conhece todas as coisas, né? Porém, nós somos responsáveis pelas nossas ações e quando nós nos arrependemos também, nós somos responsáveis e é graça quando nós nos humilhamos perante ele. Sou perdoado quando? Terceiro, creio na iniciativa de Deus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, 19. Quem achou pode fazer a leitura. Se ninguém quiser ler. Vai, Léo, pode ler aí. Pode ler, Léo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém. Então, o terceiro passo nesse processo de ser perdoado é entender isso. Nós cremos na iniciativa de Deus, né? Principalmente nós, né, que somos de uma herança reformada, nós cremos nessa doutrina chamada depravação total, né? Que o homem ele é depravado e ele não tem condições de tomar uma decisão em direção a Deus. Deus ele providenciou os meios, né? Ou seja, ele nos dá a fé necessária para que nós possamos crer nele, nos arrepender dos nossos pecados, né? E assim caminhar em direção a ele, né? Então, o terceiro passo é reconhecer e crer nessa iniciativa de Deus, né? Deus teve toda a iniciativa de prover o sacrifício, né, ao nosso favor, de prover a nós a fé necessária para que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos e nos arrepender. Então, nós precisamos crer nessa iniciativa. Foi Deus que, em Cristo e no seu sacrifício na cruz, trouxe todo o mundo para perto de si. Deus providenciou uma maneira de nos limpar dos nossos pecados, nos livrar da escravidão que o pecado impõe a nós. E ainda nos deu vida eterna. Então, tudo isso é graça, é misericórdia de Deus e foi iniciativa de Deus. Ele proveu todos os meios para que nós pudéssemos ser perdoados. E isso é maravilhoso, né? Visto que nós não tínhamos condições de ir até Deus, Deus desceu até nós. E isso é maravilhoso, né? E o sacrifício de Cristo fez 3 coisas muito importantes ao nosso favor. Primeiro, removeu a pena, né, que pesava sobre nós. Vocês lembram que fala lá, Romanos capítulo 6, versículo 23? O salário do pecado é a morte, né? Nós já tínhamos essa sentença sobre nós, né? A morte. E quando Jesus ele se entrega ao nosso favor, ele está removendo essa pena que pesava sobre nós, que era a morte. E aí Romanos 8 ainda, no capítulo 8, vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa.
ele se entrega ao nosso favor e remove a pena que pesava sobre nós, que era a morte. Segundo, ele imputou-nos justiça, ou seja, ele creditou ao nosso favor. Imputar é acreditar. Nós não tínhamos justiça ao nosso favor, porque nós éramos pecadores, né? Nós ofendemos a Deus e nós não tínhamos justiça. E ele se fez justiça por nós. Ele se fez justiça por nós, se entregando naquela cruz. E terceiro, ele restaurou ao nosso favor. Nós não tínhamos direito a nada, a não ser a morte e a condenação. E essa pena que pesava sobre nós, além dele removê-la, ele imputou ao nosso favor a vida eterna. Ele creditou ao nosso favor, ele restaurou ao nosso favor a vida eterna. Então é isso que nós precisamos entender, que a iniciativa de tudo isso partiu de Deus. Aqui em 2 Coríntios, um versículo antes do que nós lemos aí no início, que ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha, então, tudo é de Deus. Exatamente. Mas através de Cristo, ele nos reconciliou novamente com Deus. Ele através do pagamento, né, daquela redenção ali de Cristo, diante da cruz e tudo mais, ele nos reconciliou novamente com Deus, nos tornando não só amigos de Deus, mas irmãos, né, como diz Amém. a palavra do Senhor, né? Você vê, ele fala que ainda nos deu esse ministério da reconciliação, né? Ou seja, o homem agora ele tem esse acesso a Deus, né? Para através do arrependimento, através do perdão, ser reconciliado novamente com Deus. Isso é maravilhoso, né? Só de ele não ter nos imputado os nossos pecados, por conta sabendo da nossa fragilidade e de caráter, né? E já é maravilhoso, porque ele poderia nos cobrar isso, assim como ele diz que todo aquele que pecasse mereceria a morte, mas no entanto ele nos dá vida e mais do que vida, né? Vida em abundância, né? Exatamente. Por conta da reconciliação com o Senhor através de Cristo. Exatamente. E aí 1 João capítulo 2, dentro disso também fala algo muito interessante. Filhinhos, não pequeis, né? É uma recomendação, é um alerta de Deus. Não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo. Então, quando nós pecamos, nós temos um advogado que nos justifica diante de Deus, né? Ele é o mediador agora que faz essa mediação, essa ponte entre o homem e Deus. É através do sangue dele que nós somos reconciliados com Deus. Sou perdoado quando? Quando eu sei que estou livre. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha que interessante essa passagem, ela é até muito conhecida de nós, né? Mas vale relembrá-la todos os dias, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos redenção, a remissão dos pecados. Então, olha que coisa interessante, né? Ele nos libertou do império das trevas, né? A qual nós éramos escravos, a qual nós estávamos sobre o domínio, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual nós temos redenção e a remissão dos nossos pecados. Então Deus, ele providenciou isso, e nós precisamos entender que agora, nesse exato momento, dia 11/7/2021, nós somos livres dos nossos pecados.
Nós somos livres da condenação. Nós somos livres da sentença e da pena de morte, porque Jesus nos libertou. E isso é maravilhoso. Jesus nos tirou do domínio das trevas e do diabo e os conduziu para o reino de Deus. Satanás ainda é um inimigo muito forte, mas não pertencemos a ele. Somos filhos de Deus e o diabo não nos toca. Então nós precisamos entender isso. Não devemos, menosprezar o diabo, não devemos ficar fazendo chacota com o diabo, Isso não é nosso papel, mas nós precisamos entender também que ele não tem mais poder sobre nós. A partir do momento que nós fomos libertos dos nossos pecados, que Cristo fez essa obra redentora, nós não temos mais, e não somos mais escravos. Satanás não tem mais poder sobre nós. Nós precisamos entender isso. Isso não significa que devo brincar com o diabo. Então, nós não devemos brincar com o diabo, menosprezar o diabo, e ele ainda tem poder, e nós também não devemos lhe dar um status que ele não tem, tá? Nós devemos nos sujeitar a Deus, é o que a palavra diz, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lá no livro de Judas, que é o livro de um capítulo só, no versículo 9, diz que quando o arcanjo Miguel disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou proferir nenhum tipo de insulto contra Satanás, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Se o arcanjo Miguel, com todo o seu poder, não ousou fazer isso, por que nós, meros pecadores mortais, vamos fazer, Então, nós não devemos brincar com o diabo. Nós devemos, sim, repreendê-lo em nome do Senhor, resistir a ele, E com certeza, ele fugirá de nós. Não é nosso papel brincar com o diabo. Nós também não devemos dar um status a ele que ele não tem, porque o soberano sobre a nossa vida é Deus. Quem está sobre todas as coisas é Deus. E nós devemos temer a Deus. É a Deus que nós devemos temer e nos sujeitar. É necessário ser prudente e vigiar. Então, nós devemos ser prudentes e vigiar, na nossa conduta, na nossa vida. Nós devemos agir com prudência, vigiando sempre, porque o diabo, ele é um inimigo feroz, A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, Então, nós devemos vigiar em todo momento. Sou perdoado quando estou debaixo da misericórdia de Deus. Então, o quinto passo é muito importante. Estar debaixo da misericórdia de Deus. Sabendo que nós somos pecadores, sabendo que nós somos falhos, sabendo que o pecado, ele está aí diante de nós, Em todo momento nós somos tentados a pecar contra Deus, E nós devemos estar debaixo da misericórdia de Deus. Reconhecendo essa condição que nós temos de pecado, clamando sempre a Deus para que ele tenha misericórdia de nós. É bom saber que estamos debaixo da misericórdia de Deus e que ela está disponível para nós todas as vezes em que nos arrependemos e corremos para ele. E Deus mesmo garante que dá perdão sem esperar nada em troca, de coração e braços abertos. Isaías, vamos ver o que a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 55, versículo 7. Quem achou aí pode fazer a leitura. Alguém achou? Quer fazer a leitura?
Não estou encontrando, esqueci. Ah, encontrei. 7, né? Isso. Posso ler? Pode ler. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém. Olha só, Deus dá de bom grado o seu perdão, né? Deus dá de bom grado a sua misericórdia. Deus está sempre disponível para nos perdoar. E isso é algo muito importante que nós precisamos entender. Que nós somos perdoados, sim. Que Deus ele está sempre disponível para nos perdoar. A partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que existe um verdadeiro arrependimento no nosso coração, Deus está disponível para nos perdoar. No Salmo 51, Davi retrata bem o que está sendo dito com relação à misericórdia, né? Quando ele diz sobre o seu pecado, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Amém. Deus é perdoador, né? Isso faz parte da natureza de Deus, né? E Ele está sempre disponível para nos perdoar. E é uma coisa muito importante que nós precisamos entender para que nós possamos ser perdoados. Sexto e último, eu sou perdoado quando os meus pecados foram cancelados. Atos, capítulo 3, versículo 19. Diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aí continua ainda, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Então nós precisamos entender que os nossos pecados, a partir do momento que nós nos arrependemos, eles estão sendo cancelados diante de Deus, né? É claro que, como nós falamos desde o início, né? Cada pecado, ele tem um peso, né? Ele tem uma consequência diferente. Porém, diante de Deus, quando nós nos arrependemos, pedimos perdão a Ele, os nossos pecados, aos olhos de Deus, estão sendo cancelados, né? É interessante que a Bíblia ensina que a única coisa que Deus espera de nós é que nos acheguemos a Ele quando fizermos algo que o feriu. Então, é o que Deus requer de nós, né? Mas nessa aproximação temos de estar com o coração verdadeiramente arrependido, para que experimentemos não só suas boas-vindas, mas também um processo de total cancelamento de meus pecados. Em Cristo, eles são deletados e esquecidos para sempre. Deus não é um Deus que vai ficar depois apontando o dedo para mim e se lembrando dos meus pecados, né? E passando lá num telão, olha, Wellington, você fez aquilo. Olha, no dia tal, 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 você cometeu aquilo. Deus, quando Ele perdoa, Ele automaticamente esquece dos nossos pecados. O sangue de Jesus, Ele nos purifica e nos cobre de todo pecado. E nós precisamos entender isso para que nós possamos ser perdoados. Agora o nosso pit stop aqui, a nossa parada obrigatória, né? Nós vamos fazer essa leitura aqui. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós vamos fazer agora uma oração de confissão. Confessando os nossos pecados, as nossas falhas.
por menor que sejam os nossos pecados, com certeza esse pecado feriu o coração de Deus. Então vamos fazer uma oração nesse momento de confissão dos nossos pecados. Eu queria pedir para a Damares fazer essa oração. Amém. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, nesse dia do Senhor, o dia que nós separamos, ó Deus, para nos dedicar inteiramente ao Senhor. Sabemos que todos os dias são do Senhor, mas o domingo é um dia especial. E nesse dia, Senhor, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a reconhecer as nossas falhas. Que o Senhor coloque no nosso coração um verdadeiro arrependimento, para que nós possamos, ó Deus, converter o nosso coração das práticas pecaminosas. Ó Deus, sabemos que no dia a dia tantas coisas nos atraem. Ó Deus, sabemos que tantas coisas nos afastam do Senhor. Sabemos, ó Deus, que pecamos, ó Deus, quando nós priorizamos, ó Deus, as coisas do mundo e não priorizamos estar na Tua presença. Por isso, Senhor, nos ajude, Senhor, a ser melhor como cristãos. Nos ajude, Senhor, a melhorar a cada dia, Senhor, para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Que esse seja o desejo do nosso coração. E como, Senhor, o salmista disse ali no Salmo 51, quando Davi escreveu, o salmista Davi escreveu esse salmo, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me tires da Tua presença, Senhor. Que nós possamos todos os dias, ó Deus, pedir que o Senhor crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito reto. Nos ajude a reconhecer os nossos pecados diante de Ti. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a nos arrependermos verdadeiramente. E nos ajude, Senhor, a sentir o Seu perdão. Porque nós aprendemos hoje, ó Deus, que nós somos perdoados. Que o Seu sangue nos limpa de todo e qualquer pecado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amém. Bom, chegamos ao fim, né? E aí, depois de todas essas declarações maravilhosas de Deus, é preciso que dê algum tipo de resposta. Talvez vocês precisem dizer a Deus: eu estou inseguro, não consigo achar que isso é para mim. Seja qual for a situação, digam alguma coisa para Jesus. Agora vamos orar agradecendo pelo que Jesus fez. No final nós vamos fazer essa oração, tá, de agradecimento pela obra de Cristo por nós, né? Aqui a apostila sugere uma superação, né, para que nós possamos pôr em prática isso, né? Que tal fazer posts desses versículos e espalhar essa notícia incrível pela mídia fora? Há muitos adolescentes cristãos deprimidos, amedrontados, escravos de mentiras em relação aos seus pecados que precisam ouvir essa notícia maravilhosa. E vocês são o meio pelo qual Deus quer alcançar outros. Então, se vocês puderem, né, colocar esses versículos, alguma palavra de ânimo em relação ao perdão, em relação ao arrependimento, fiquem à vontade, tá bom? Um pouco mais, tem 2 artigos aqui, eu vou colocar depois no grupo da UPA. Leia o artigo O Poder da Reconciliação e assista ao vídeo sobre a importância de entender como Deus nos ama. Eles estão disponíveis aqui nesses links, tá? É um texto muito bom sobre reconciliação e um vídeo também. Eu recomendo que vocês, depois que vocês tiverem um tempo, vocês possam acessar tanto o texto como o vídeo, tá? Eu vou disponibilizar lá no grupo da UPA para vocês acessarem depois. Então, nós vamos fazer essa oração agora de agradecimento a Deus, né? Por mais esse dia, por mais essa aula e também pela obra redentora de Cristo por nós na cruz, que nos dá acesso a esse perdão maravilhoso que Deus nos dá todos os dias, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, ó Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por mais esta manhã de aprendizado da Tua palavra, Deus, por tudo aquilo que nós aprendemos acerca do perdão, acerca do arrependimento, acerca do pecado, Deus, que estas lições possam nos ensinar, ó Deus, a ter um coração que confessa os pecados, ó Deus, que reconhece os seus pecados, as suas falhas, e também que se volta para o Senhor em arrependimento, Senhor. Nos ensina a ter esse coração, ó Deus. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai.
Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela obra redentora da cruz. Ó Deus, porque o Senhor providenciou os meios, ó Deus, de sermos perdoados. O Senhor providenciou os meios de nós nos reconciliarmos com o Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, que o Senhor tem feito em favor da nossa vida. Continua conosco no decorrer deste dia, deste domingo, abençoando o culto da noite, Senhor. Que a tua palavra fale aos nossos corações. Abençoa, Senhor, essa semana que está iniciando, semana de trabalho, de escola de cada um, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.